eu sou a professora Lázara Alzira de Freitas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Brasil e Goiás, República Democrática ou Populista. E nós temos aí como habilidades identificar o processo de redemocratização na nova República Brasileira com a culminância da promulgação da Constituinte em 98. Compreender também o processo histórico de redemocratização brasileiro e seus desdobramentos. E temos também como eixo temático as relações políticas, religiosas, culturais e econômicas no mundo contemporâneo. Então, vamos lá. A partir de 1988, opera-se no Brasil uma verdadeira revolução institucional resultante de lutas sociais populares que se desenvolveram desde a década de 1970. Há alguns temas-chave neste período. Esses temas aí, nós vamos ver a descentralização, sobretudo a descentralização das políticas públicas, implicando um novo pacto federativo, onde se destacam os municípios com entes federativos. Também a participação popular, canalizada pelos conselhos gestores e também pelos mecanismos de participação direta. E, finalmente, a ascensão da cidadania em perspectiva universal, direitos coletivos, legitimação para punir crimes inafiançáveis contra grupos sociais específicos, códigos para segmentos vulneráveis da sociedade brasileira e também direitos do consumidor. Esse contexto histórico da redemocratização brasileira, ele inicia em 1985, com a chamada República Nova, ou Nova República, tendo culminado com a elaboração da Constituição de 1988 e também com o retorno das eleições presidenciais diretas em 1989, representou enorme ampliação de direitos. Então, tal ampliação, contudo, vem sendo contrastadas pelo advento da terceira revolução industrial e da hegemonia das ideias liberalizantes. Ambos esses movimentos sintetizaram o capitalismo contemporâneo que incidem em forte perda dos direitos. Então, vejamos, duas perspectivas teóricas são muito relevantes para iluminar a discussão sobre o desenvolvimento da democracia e também da participação pelo meio da descentralização e do poder local. O pensamento social brasileiro, que historicamente desconfiou do localismo, tendo em vista as raízes oligárquicas e patrimonialistas, também da formação social no país, e a experiência anglo-saxã, sistematizada conceitualmente por Tocqueville em 1951, fortemente marcada pelo otimismo da comunidade local e também presente nos meios intelectuais nacionais, que, para o autor, sem a descentralização de diversas parcelas da população, não teria acesso à esfera pública. Portanto, ambas as perspectivas, encarnadas em tradições sociais, são personificadas por atores sociais concretos e permeadas por pactos federativos que, no Brasil, além de terem no município um ente federado pós-1988, foram profundamente marcados pelos parcos períodos democráticos. Desta forma, a relação entre descentralização e pacto federativo, vista pelo ângulo dos poderes locais, adquirem novos contornos, sobretudo conceituais, embora ancorados na realidade histórica. A comparação entre ambas as tradições traz elementos capazes de demarcar a democracia e também a participação sob o ângulo do poder local na sociedade brasileira, sobretudo a sociedade do século XIX. Então, nós temos aí que a descentralização pressiona os níveis hierárquicos mais baixos a tomarem as suas decisões. Então, ela pode ser conceituada como a
transferência do poder nacional às instâncias subnacionais, em que, no âmbito das políticas públicas, resulta em uma reestruturação interna do Estado, envolvendo aspectos políticos, administrativos e também aspectos financeiros. Nesse sentido, sustenta-se a ideia de conferir maior poder para aqueles que estão perto das necessidades dos cidadãos, os municípios, que passa a ser identificado como espaço para a satisfação das demandas locais. Sendo assim, forma-se um novo formato institucional a partir da Constituição de 1988, onde também é implementado uma gestão participativa, possibilitando ao cidadão a participação, tornando-se um eixo fundamental no controle das ações do governo. Bom, então, com a descentralização de políticas públicas para o poder local, emergindo em maior participação ativa dos cidadãos, resultam em experiências no local, no espaço local, que promovam mudanças, passando a refletir no plano da cultura, ou seja, surgem aí novos valores, novos hábitos e princípios éticos, consolidando uma nova cultura política. Educar para participar ativamente, controlando as ações governamentais e debatendo sobre os problemas e necessidades dos cidadãos, é um rumo a ser tomado diante do atual cenário brasileiro. A Constituinte, ela apresenta a gestão das políticas públicas juntamente com os processos de tomada de decisão, emergindo em um regime descentralizador das ações públicas, onde são criadas formas inovadoras de interação entre sociedade e governo por meio das estratégias de participação da sociedade, assim como os conselhos gestores e audiências públicas. Alguns autores clássicos, como Tocqueville, contribuem com fundamentos para que possamos compreender nosso atual estado de conhecer o nosso tempo. Tocqueville, ele valorizou a comunidade, pequenas aglomerações, porque somente esse tipo de agrupamento, segundo ele, propiciaria, em seu entendimento, a uma solidariedade indispensável e virtude cívica, também preservação da liberdade política. Reconhece ainda a necessidade de se ter uma estrutura federativa que viabilizaria a democracia na sociedade. Então, quando ocorre a descentralização, esta deve vir objetivando a concretização de um programa em uma área centrada ao cidadão, beneficiando diretamente ele e não a administração, pois a sociedade cobra do Estado tipos de princípios éticos, tipo de postura e comportamento que historicamente nunca foram resolvidos plenamente e que acabaram eclodindo no presente e também no futuro. Bom, então, como ficamos? O Brasil democrático ou populista, não é? Então, através de um recuo no tempo, vemos que o populismo deu seus primeiros passos quando Getúlio Vargas implementou os direitos da classe trabalhadora. Fato inédito em nossa trajetória, a valorização do trabalhador assalariado não foi interpretada como uma resposta a um país que se urbanizava para uma vasta população pobre e desinformada. Tais direitos eram resultado da ação personalista de Getúlio Vargas. E não por acaso, ele ganhou a alcunha de pai dos pobres. Mas nós sabemos que defender o povo
e ele viu isso muito de perto, defender o povo e a nação, fechava as portas do país para o capital estrangeiro e abria as mesmas para organizações de regimes de esquerda. Foi nesse contexto que o populismo experimentou a sua crise e acabou levando o próprio Getúlio ao suicídio, ok? Bom, então, quanto ao pensamento social brasileiro, é notável sua desconfiança em relação ao poder local. A sociologia e a historiografia, desenvolvidas por intelectuais como Oliveira Viana, em 1938, Vitor Nunes Leal, em 1975, Maria Isaura Pereira de Queiroz, de 67 78, então, apenas para citar alguns, comprovam essa visão extremamente negativa quanto ao localismo e, consequentemente, à democracia e à participação popular. A base do argumento destes autores tem o seguinte componente: o Brasil, o universo local, foi essencialmente dominado pelas oligarquias, pela escravidão e pelo grande latifúndio. Para que se altere então, essas estruturas sociais, políticas e econômicas deve-se mudar a prática humana. Mudando-se as pessoas, muda a sociedade. Portanto, você, né, quando eleitor, precisa de saber mudar. Muda-se o pensamento e, a partir da mudança de pensamento, muda-se as práticas humanas. Mudando também as pessoas, muda a sociedade. Mudando as pessoas, aquelas que lá em cima estão, não é? Então, refletindo assim em um plano de cultura, ou seja, surgem novos valores, hábitos e princípios éticos que criam perspectivas para também uma nova cultura. Bom, como vocês viram, compreender o processo histórico de redemocratização brasileiro e seus desdobramentos não é tão difícil assim. Ficamos por aqui. Obrigada por hoje e até mais. Coragem, um passo de cada vez. Assim nós chegamos lá, ok?